Olá, bem-vindos ao Delta Mate, professor Vinícius Marques, para mais uma aula de frações. Na aula de hoje, veremos aí a comparação de frações. O que significa comparar frações? Comparar frações é dizer se uma é maior do que a outra, menor ou igual. Bacana? Então, para a gente poder entender esses conceitos, vamos trabalhar aí com três situações. A primeira situação será aquela quando nós tivermos aí frações com o mesmo denominador. Então vamos escrever aqui, olha, mesmo denominador. Esse aqui será o nosso primeiro ponto. Então digamos que eu tenho aqui duas frações ou três frações, vamos pegar três frações, olha só, 3 sétimos, 5 sétimos e 10 sétimos. Então, eu quero comparar essas três frações. Observem que todas elas possuem o mesmo denominador. Legal? O que eu tenho que perceber? Basta eu olhar para o numerador. Olhando o numerador, olha só, o 3 é menor do que o 5. Portanto, a fração 3 sétimos será menor do que a fração 5 sétimos. Ou, em outras palavras, a fração 5 sétimos será maior do que a fração 3 sétimos. É só observarmos o numerador das frações. Bacana? Bom, comparando aqui o 3 sétimos ou o 5 sétimos, ambos os numeradores são o quê? Menores do que o 10. Portanto, o 10 sétimos também é uma fração que é maior do que a fração 3 sétimos e 5 sétimos. Bacana? Compreenderam? Bom, vamos partir agora para a segunda situação. Então, na segunda situação, eu vou ter aqui, olha, o que agora? Numerador. Então, beleza. Então, o mesmo numerador. Pensando aqui em três frações novamente. Então, eu vou pensar aqui, olha, o numerador sendo 3. Então, vamos pensar aqui no 3 quintos. Depois, vou pensar aqui no 3 sétimos. E, por fim, aqui no 3 décimos. O que eu quero que vocês percebam? Que agora os numeradores são iguais. E os denominadores, todos eles diferentes. E agora, como que vai funcionar isso aí? Então, olhando aqui as duas primeiras. 3 quintos e 3 sétimos. Quem é maior e quem é menor? Bacana? Na dúvida, o que eu faço? Eu venho e divido o número 3 por 5 e 3 por 7, para poder lembrar como que vai funcionar essa comparação. Porém, o que a gente pode guardar? Se nós guardarmos, será mais fácil. Eu vou olhar aqui para os denominadores, já que os numeradores são iguais. Olhando para os denominadores, quem tiver o menor denominador é aquela que vai ser o quê? A maior fração. Então, olha só, 3 quintos e 3 sétimos, a fração 3 quintos não tem um denominador menor do que a 3 sétimos, então ela é o quê? Uma fração maior. Bacana? Bom, olhando aqui, 3 sétimos e 3 décimos. Olhando o 7, olhando o 10, o 7 é menor. Portanto, essa fração aqui é o quê? Maior do que 3 décimos. Legal? Na dúvida, o que a gente faz? Divido o 3 por 5 e o 3 por 7 e verifico ali quem é maior e quem é menor. O importante é não errar. Legal? E por último aqui, eu tenho a terceira situação. A terceira situação é quando eu tiver numerador e denominador diferentes. Como que eu vou trabalhar nesta situação? Aqui ficou, deixa eu
voltar aqui, ó. Aqui fugir um pouquinho. Então vamos colocar assim, ó, diferente, colocar assim, ó, o sinal de diferente. Bacana? Aí coube, ficou tranquilo. Então digamos que eu tenho assim, olha, vou pensar agora em duas frações para ficar mais simples aqui o entendimento. Então vamos pensar aqui na fração 3/5 e na fração 2/7. Perfeito? Olhando aqui para os numeradores, diferente. Denominadores, diferente. Devo, então, reduzir ao mesmo denominador. Então, é aquela ideia do mínimo múltiplo comum. Então, para eu comparar frações onde numerador e denominador são diferentes, eu penso no MMC. E aí, olha, o MMC entre 5 e 7 são números que são primos entre si, ou seja, o MDC entre eles é 1. Então, basta eu trabalhar o produto. E aí, 5 vezes 7 é quanto? 35. Então, o denominador dessas frações, 35. 35 dividido por 5 vai dar quanto? 35 dividido por 5, 7. E 7 vezes o 3, 21. Então, aqui, 21, 35 avos. 35 dividido por 7, 5. E 5 vezes 2, 10. Então, agora ficou fácil. Eu caí na situação 1. Quem que é maior, 21 35 avos ou 10 35 avos? Maior será 21 35 avos. Por quê? Porque o seu numerador é maior. Bacana? Então, espero que todos tenham gostado e entendido. Até a nossa próxima aula.